Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse curso gratuito a respeito de periodização, ou será que seria organização do treino? Você sabe me dizer qual é a diferença entre periodização e organização? Pois é, esse curso vai te instrumentalizar para isso. Essa discussão entre periodização e organização do treino, ela é fundamental para o planejamento dos treinos que você faz para os seus alunos, para os seus atletas. Então, essa aula, esse curso, vai explorar exatamente os detalhes de cada uma dessas abordagens, destacando como que elas se complementam para otimizar o desempenho neuromotor. Então, compreender essas diferenças, essas sinergias entre a periodização e a organização do treino é fundamental para os atletas, para os treinadores, para os profissionais que buscam, por meio do exercício do treinamento, maximizar, melhorar os resultados e, principalmente, minimizar os riscos de desistência, de lesões e de fadiga crônica. Então a gente vai abordar como que essas situações, elas se encaixam no contexto do treinamento físico, na prescrição do treino moderno, beleza? Seja muito bem-vindo, então, a esse nosso curso gratuito de periodização ou será que de organização do treino? Já ia me esquecendo de me apresentar, eu sou o Dr. André Lopes, eu sou PhD em Ciências do Movimento Humano, tenho livros publicados na parte de prescrição de treino, na parte de avaliação da composição corporal, na parte de periodização, né, na parte de periodização do treinamento de musculação para hipertrofia. Tenho mais de 80 artigos nacionais e internacionais publicados e o meu Instagram é o @dr. Lopes. Se você quiser me seguir lá no Instagram, vai ser muito bem-vindo. Eu publico, posto coisas bem interessantes sobre a área do treino, fisiologia, nutrição e tudo que envolve a ciência do movimento humano. Sem muita enrolação, vamos para o que interessa, que são as informações que você está buscando referente ao treinamento, não é? Referente à periodização, à organização do treino para os seus alunos. Então, preste muito bem atenção nesse material, nesse curso, essa oportunidade de estar fazendo um curso gratuito, né, a respeito disso. Maravilha? Primeiro nós vamos trazer alguns conceitos bem interessantes, tá? Nós vamos definir o que que é periodização. Então, periodização, ela é um planejamento estratégico. Ele é um planejamento sistemático do treino que tem como objetivo levar o sujeito ao auge, ao seu melhor desempenho em momentos chave, como por exemplo, nas competições. Se você não trabalha com competições, você deve trabalhar com objetivo, como por exemplo, chegar a um ponto de emagrecimento, chegar a um grau, um nível de hipertrofia máxima, né? Ou até mesmo desenvolver a força, a potência, a resistência dos alunos de vocês. Então, periodização é um planejamento sistemático do treino. Nós temos alguns modelos de periodização, tá? Vou trazer para vocês. Então, existem algumas diferenças, algumas abordagens que incluem a periodização, que a gente chama de tradicional, que ela altera gradualmente as variáveis, e a periodização em blocos, que é focada em estímulos mais concentrados. Então, as duas, elas manipulam variáveis como, por exemplo, o volume, a carga e, por consequência, a intensidade para com o objetivo de evitar o platô, a estagnação, que nosso aluno consiga continuar evoluindo nos objetivos dele. E isso também evite que aconteça a sobrecarga, aconteça o overtraining. Então, existem alguns trabalhos bem interessantes, tá? Uma revisão sistemática de Kotov faz essa análise bem interessante de 2019, trazendo essas informações que eu vou trazer para vocês agora, que eu estou trazendo nesse curso para vocês. Então, qual é a origem, né, e a estrutura da periodização? Nós precisamos resgatar na história do treinamento físico, um cara muito especial, um cara muito importante para o conceito de periodização. Então a periodização, ela deriva originalmente nos trabalhos do Matviev, que é um russo. Então a periodização, ela é estruturada, conforme esse autor, em ciclos, que a gente chama de
macrociclo, mesociclo e microciclos. Cada um com esses, né, cada um desses blocos, tá, cada um desses períodos, nós vamos, ter objetivos específicos de treino, tá. Então isso é muito importante. Lembra desse nome, Matveev. Ele é o pai da periodização. Maravilha? Então vamos lá, periodização. A periodização, ela tem alguns limitantes, principalmente quando a gente fala de periodização de tamanho único. A abordagem de tamanho único na periodização também é conhecida como a abordagem universal ou abordagem padronizada. Ela se refere a um modelo de planejamento de treino que é aplicado a todos os atletas ou indivíduos, independente das suas características individuais, níveis de experiência ou até mesmo sem levar em consideração as necessidades específicas o e os objetivos, né. Então, os estudos eles questionam essa abordagem de tamanho único da periodização. Então eles defendem a necessidade da adaptação do treino às necessidades individuais de cada atleta. E as respostas neurofisiológicas individuais é que devem guiar o treinamento, guiar o processo de treino. Então, a rigidez da periodização tradicional pode não se adequar a imprevistos ou variações na resposta de cada atleta. Então, isso exige uma abordagem mais flexível e adaptável. Então, esse é o princípio do Matveev, é permitir que a abordagem ela seja mais flexível e adaptável a cada indivíduo. Então, é fundamental para que a gente entenda essa questão da periodização, o monitoramento contínuo das respostas do atleta ao treino, para que a gente possa ajustar essa situação. Então isso garante que o plano que a gente traça, que é a periodização, com as datas de organização dos eventos, das competições ou dos objetivos, ele esteja alinhado com o progresso individual. Então, quando nós fazemos um plano de treino que ele é mais genérico, que a gente vai chamar aqui de tamanho único, ele não é adequado para uma parcela dos atletas, dos sujeitos. Então, nós precisamos entender as características de cada atleta e principalmente a resposta que esses atletas nos dão, as respostas neurofisiológicas, para que nós possamos ir adaptando o treino e organizando esse treino conforme essas respostas. Maravilha? Então, nós precisamos ter a individualização, né? Deixa eu voltar aqui. A individualização, a flexibilidade e o monitoramento constante, tá? Vamos lá agora. O que a gente geralmente discute, né, ou chama de periodização, na verdade passa a ser uma coisa chamada organização. Você não tem dúvida referente à periodização, porque a periodização ela é relativamente fácil, né? Você planejar ali um período geral, um período específico, um período competitivo e um período de recuperação, regenerativo. Esse plano de 4 pontos é o plano original do Matveev, mas nós temos ainda uma situação onde que vem um quinto plano. Vou voltar a falar. Organização geral, né, a periodização geral, o período específico ou especial, o período pré-competitivo, competitivo e aí o regenerativo, tá? Então algumas pessoas usam a periodização em 4 pontos e algumas outras em 5 pontos. A gente precisa organizar isso, tá? Então, a organização do treino, ele abrange a estrutura e a gestão dos programas. Então, ele vai incluir, dentro dessa organização, a questão da logística, a programação, a alocação dos recursos, né, o que assegura a execução de um treino eficaz, um plano eficaz. E a periodização, ela vai estar relacionada com os aspectos pedagógicos. As organizações da lida com a praticidade, os aspectos operacionais da execução do programa. Então, isso é muito importante. Ao contrário da periodização, a organização do treino ela se adapta de forma mais fluida às circunstâncias mais imediatas, mais respostas individuais do sujeito, o que acomoda essas mudanças, imprevistos e os fatores externos que podem alterar a nossa sessão de treino. Então vamos dar uma olhada de maneira mais clara sobre periodização e organização do treino. Vamos lá.
Periodização. A periodização ela controla a organização conforme o calendário competitivo. Tá? A periodização, então, vai dividir. Eu tenho uma competição daqui 3 meses, então eu vou fazer um período geral de tanto tempo, um período específico, um período pré-competitivo, de polimento, como você queira chamar, e aí a competição. Então eu organizo dentro do calendário os pontos onde eu quero que o meu atleta esteja em maior desempenho. Já a organização, ela responde ao resultado dos treinos e às respostas neurofisiológicas. A grande maioria de vocês não tem dúvida sobre a periodização. Vocês têm dúvida sobre a organização do treino. Como fazer com que esses treinos sejam organizados sessão pós sessão? E como fazer o monitoramento dessas respostas neurofisiológicas, tá? Mas é claro que ambos os modelos, tanto a periodização quanto a organização, eles são integrais. Então eles estão focados no sucesso do treino, no desempenho dos papéis, né, em diferentes situações. Eu preciso ter a organização do calendário e também preciso, por óbvio, ter um planejamento, uma organização das sessões de treino que vão compor esse processo da periodização, vão compor as fases da periodização. Então, no período geral, o que eu faço? Né? Qual é a minha organização de treino? Como é que eu organizo as sessões? No período específico ou especial, como que eu organizo as sessões? Então, é essa a maior dúvida de vocês, é na organização das sessões. Então, existe uma sinergia entre a periodização e a organização do treino. Então, planejamento, a periodização ela vai fornecer o plano de longo prazo. Ele define os objetivos e as fases do treino. Lembra que eu falei para vocês? Fase geral, fase específica ou especial, pré-competitiva, competitiva e transitória ou recuperativa. Já a questão da organização, ela está focada na questão da execução. Então, a organização do treino adapta e implementa o plano, ajustando com base na resposta do atleta. Então, a organização, ela precisa ser muito mais individualizada. O planejamento também, obviamente, né, a periodização tem que ser individualizada, porque alguns atletas não vão estar competindo nas mesmas provas, nas mesmas competições, e nem os sujeitos têm os mesmos objetivos com relação ao treinamento, por exemplo, lá na academia. Mas existe, com relação a isso, essa necessidade de execução estar mais clara na vida de vocês. E isso vai gerar, a junção desses dois entendimentos, vai gerar um treino mais eficaz, individualizado e adaptado. O que maximiza o desempenho e minimiza os riscos. Que riscos? Todo mundo fala de lesão, mas nós que trabalhamos muitas vezes com a prescrição do treino nas academias, existe um risco muito grande de abandono dos alunos. Muitas vezes a gente fica só captando aluno, mas não está focado na manutenção dos alunos que ali que já foram captados. Então nós precisamos entender isso. E a organização do treino vai fazer com que as pessoas enxerguem de maneira mais individualizada. A gente está vivendo um mundo de necessidade de individualizar as coisas, de personalizar os atendimentos, personalizar os treinamentos, e isso vai ser o cerne, vai ser o pilar fundamental para que esse aluno, para que esse atleta se mantenha no treino. Então, quando ele tem essa noção que existe uma individualização, um cuidado especial com as necessidades dele, ele cria vínculos de manutenção, né, de execução desses períodos de treino maior, fazendo com que o abandono, a evasão do treino seja menor. Então isso é muito importante para quê? Para que você mantenha os seus ganhos, você ganhe mais dinheiro com isso. Então entender a diferença entre periodização e organização, otimizando a organização de maneira mais individualizada, vai fazer com que você tenha mais resultados nas questões financeiras, na manutenção do número de alunos. Não adianta você chegar a ter 10, 15 alunos, né, por mês ali para atender por dia, se existe uma grande rotatividade. Você acaba não tendo tempo para organizar os treinos porque está sempre buscando a questão
da captação do aluno. Então, não é importante ter a captação, sem dúvida alguma, mas é muito mais importante que você mantenha os alunos que você já captou. Sair 1, 2 ou 3 é normal, mas você não pode ter uma debandada sistemática, né, dos alunos de vocês. O aluno fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses e sai fora. Não pode. Ele tem que ter um planejamento de, no mínimo, 1 ano, 12 meses. Então, se você conseguir manter esse aluno por 12 meses, é uma grande vitória. Aí sim, cada lead, cada contato que você pegou, você vai manter durante 12 meses no mínimo, fazendo esses ajustes que eu vou propor para você, beleza? Então vamos lá, adaptando o treino às respostas neurofisiológicas. Então, o foco deve ser gerar prescrição de treino, e o aluno tem que saber disso, conforme as suas respostas neurofisiológicas. Então, o treino tem que estar de hoje tem que estar baseado nas respostas do treino de ontem. E isso faz com que nós tenhamos uma otimização dos resultados. E aluno que tem resultado acaba se mantendo mais aderente ao programa. Então, a organização do treino, ela responde ao resultado da aplicação dos treinos e das respostas de cada atleta. E para isso a gente precisa do quê? Do monitoramento constante. Então, eu preciso ter uma análise detalhada e o ajuste contínuo para que a gente possa otimizar o treino e, por consequência, fazer com que esse aluno fique mais aderente ao nosso programa de trabalho. Então, a gente tem monitoramento, análise e ajustes. Eu preciso ter esse monitoramento constante, analisar o que esse aluno está precisando e aí fazer os ajustes que se adequem às questões dele, né? E ele se torne um cara que valorize o seu trabalho. Veja que o seu trabalho é diferente dos trabalhos que ele já passou. Geralmente, os alunos de personal, eles pulam de personal em personal porque eles buscam exatamente isso, um atendimento personalizado. O personal, ele personaliza o treinamento das pessoas. Maravilha? Então vamos para um exemplo prático. Então, a primeira semana eu vou ter um bloco de trabalho, segunda semana, terceira semana. Então, um atleta com alta fadiga na semana 2, por exemplo, eu posso identificar isso, pode ser que a carga na semana 3 tenha que ser reduzida, para que ele possa ter um sentimento de que está havendo uma adequação. Tá? Então, a boa recuperação semana a semana vai estar relacionada com o aumento de carga, com o aumento do volume. E isso é importante. Toda vez que o aluno chega para treinar, é importante que você faça uma mini anamnese, algumas perguntas para ele, para que ele possa, né, dizer como foi a recuperação dele e tudo mais, e você possa, quem sabe, fazer ajustes na organização do treino. Então isso é extremamente importante. A individualização, ela é essencial para garantir que o treino seja personalizado, eficiente e seguro, evolutivo. E a gente comemorar essas evoluções, tá bom? Então essa progressão que está na tela, primeira, segunda, terceira semana, ela só vai acontecer se o aluno tiver um processo recuperativo adequado. Senão, eu vou ter que fazer concessões, vou ter que fazer ajustes nessa organização de treino para que esse aluno se mantenha ativo, se mantenha evoluindo. E essa evolução, muitas vezes, é regredir um pouquinho, né? Regredir os volumes, as cargas e adaptando conforme a situação neurofisiológica que ele tem. Maravilha? Então vamos encerrar essa nossa primeira aula? Então vamos lá. Para que a gente possa otimizar o treino, vamos fazer agora umas conclusões e os próximos passos, né? Então é muito importante que você tenha tido nessa aula a compreensão a respeito da diferença entre periodização e organização, que elas são complementares, não são excludentes. A periodização tem a ver com o processo de calendário, onde você vai dizer, olha, essa fase vai ser uma fase geral. Dentro da fase geral, você vai ter organizações. Na fase específica ou especial, você vai ter organizações. Na fase competitiva ou de polimento, você vai ter organizações. Então, elas se completam dentro disso. E você tem dúvida, basicamente, na organização do treino, não na periodização. Então, muitas vezes a gente tem isso na cabeça, né? A periodização, 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 mas não. O que é importante, ou o que mais gera dúvida para você, é como você vai organizar cada uma das sessões de treinamento para complementar os objetivos da periodização, tá? As adaptações. Então, as adaptações, elas estão focadas na individualização.
e nas respostas neurofisiológicas, isso é fundamental. Quando um aluno ele entende que a organização do treino dele é igual à organização dos outros alunos, perde-se a função do personal, porque ele simplesmente está fazendo um mesmo treino que poderia ser muito bem prescrito de maneira, né, generalista, e ele não vê valor nisso. Agora, quando ele enxerga que o treino dele é um treino específico, é melhor. É a mesma coisa você ir num restaurante e pedir pratos à la carte, né? Você vai lá e escolhe no menu, mas vem todos os pratos da mesma panela, né? Então, não funciona dessa maneira, não é ideal. O ideal, se fosse assim, ele vai para um buffet onde tem várias opções e ele escolhe o que ele vai comer lá sem problema nenhum. Então, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a venda de um programa que são pratos à la carte, que eu vou ver o que que ele deseja. Você quer comer um bife mal passado, bem passado, né? Como é que você quer isso? Né? Qual o tipo de vinho que você vai tomar? Então, isso é a personalização. Tem que ser também dentro da questão do treinamento. Claro que ele não vai optar, eu quero, ó, né, um treino assim, assim, assado, mas ele vai te dar os objetivos. E você vai montar conforme as características sexuais, as características de idade, as experiências dele, as limitações, a agenda fora do treino. Muitos treinadores acham que os alunos, eles vivem como atletas. Isso não é verdade. Eles têm família, eles têm trabalho, eles têm problemas de alimentação, eles têm problema de sono, eles têm problemas sociais, né? Então, de convivência e etc. E isso acaba influenciando diretamente nas respostas ao treinamento. Então, se eu faço um treinamento geral para todo mundo, vai ter esse problema. E aí eu não sei o porquê que os meus alunos ficam saindo de tempo em tempo. Então, a implementação dessa organização, ela vai estar focada diretamente no monitoramento, na análise e no ajuste contínuo do treino daquele atleta. Então, para a gente otimizar o treino, é fundamental combinar o planejamento estratégico da periodização com a flexibilidade da organização do treino. A gente adapta a resposta individual do treino a cada atleta. Isso faz com que a gente tenha uma implementação mais eficiente. Mas isso vai precisar que a gente tenha esse monitoramento, essa análise detalhada, os ajustes contínuos do treino e integrar, né, essas abordagens de atleta, treinador e pessoa comum para maximizar o desempenho e minimizar os riscos de lesão, os riscos de desistência, né? Do cara sair lá do seu plano de personal. Então, é muito importante que a gente tenha essa ideia, essa relação. Essa foi a nossa primeira aula, aí tá batendo 23 minutos mais ou menos, tá? Te vejo no próximo vídeo dessa aula, desse curso aqui, que foi feito para você melhorar seu entendimento a respeito de, principalmente, organização de treino. Periodização a gente já viu que é mais fácil da gente analisar, mas o objetivo é que você entenda a questão da organização de um treino propriamente dito para alavancar a sua carreira como personal trainer. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Abraço.